Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais uma noite que nós estamos diante da palavra dele. Você que está aí em casa, se assente. Vocês podem se assentar, logo nós voltamos, tá? E assim nós vamos mais uma vez ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Não é o pastor Rinaldo, gente. Tá vendo? Não é. O pastor Rinaldo está descansando um pouquinho só. Semana ele já volta só para dar uma recuperadinha um pouquinho. Então hoje vamos nós aqui com a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos assista, nos visite, transforme os nossos corações, fala a cada um de nós. Talvez você está acostumado com o pastor Rinaldo, né, que tem uma eloquência no falar, né, a maneira de expor, como coloca. A minha é um pouco diferente, mas é a palavra de Deus ainda. E nessa noite eu quero falar com você que está em casa, com a minha mesa técnica que está aqui, atenta à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Quero falar de vitória, não quero falar como prosperar, não quero falar como ficar curado, eu quero falar de um Deus de amor. Eu quero falar de uma carta de amor, eu quero contar uma história, na verdade, de amor para você. Nós vamos participar do maior banquete de amor feito para nós. Nós vamos sentar à mesa dele, que ele preparou para nós, e hoje eu quero te contar uma história desse amor, o quanto Deus nos ama, porque a Bíblia toda, a palavra de Deus toda, se você ler, ela é uma história de amor. Ela tem príncipes e princesas, ela tem reis, ela tem soldado, ela tem um senhor de toda essa terra, desse reino. E quando você entra por ela, a gente vai se deleitando na palavra de Deus. Você se torna personagem dessa palavra, até porque nós somos o personagem principal dessa palavra. Porque ele saiu da sua glória para nos resgatar, para nos buscar, para nos levar de volta para o seu reino. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre essa declaração de amor de Deus para a sua igreja, uma declaração de amor de um pai por um filho, uma declaração de amor de um Deus por um povo que o rejeita, uma declaração de amor que é capaz de suportar a rejeição, o desalento, o virar das costas, que é capaz de suportar a ira, só porque Ele nos ama. Só porque a palavra do Senhor diz lá em João que Ele é amor. Ele está baseado em amor. O que eu vou falar aqui nessa noite é o que Ele falou comigo, é como eu me senti, e eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, feche os seus olhos. Amado e querido Deus, a tua palavra é bela, a tua palavra alimenta. E nessa noite, Espírito Santo, me ajuda a passar aquilo que a tua palavra declarou ao meu coração. Fala ao coração desse povo, abraça esse povo, aconchega esses corações que aqui estão e aqueles que estão em casa. Que a tua palavra, ela venha com espada, mas ela venha com uma mão doce, papai, que levanta, que acaricia, que traz de volta. Que a tua palavra venha como correção, mas ao mesmo tempo a tua palavra vem como a mão estendida que sustenta, Senhor. Que a tua palavra venha assim corrigindo, mas a tua palavra vem cheia de benignidade, de longanimidade, venha cheia de amor para com os nossos corações. Que nós possamos sentir, que nós possamos ser tocados pela graça da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra comigo um texto, o livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 11. Eu vou ler um versículo dele e nós vamos discorrer para outros lugares. Profeta Oséias, capítulo 11, verso 1. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu o amei e o chamei das trevas, da escravidão, das correntes que o cercavam.
É assim que Deus vê a sua igreja. É assim que Deus visitou Israel. Mesmo Israel indo atrás de outros deuses, oferecendo sacrifício a outros deuses, buscando outros deuses, virando a costa para Deus, ele diz assim: eu o amei, eu te desejei, eu te chamei. É assim que o profeta Oséias descreve o amor de Deus. Que Deus nos ama, mas Deus nos ama numa profundidade tal, que o capítulo 1, ele começa a falar com o profeta Oséias, e Deus faz uma proposta para o profeta, que se ele hoje fizesse essa proposta para mim e para você, no desespero de Deus, eu não sei se você aceitaria. Eu não sei se você ouviria o que Deus fala, porque a carta de Oséias é um desespero, um desabafo do coração de Deus para com o seu povo. É um Deus que ama tanto e está tão desesperado que ele começa a falar com o seu povo. Olha, eu amo vocês, vocês viram a costa, vocês buscam outros deuses, vocês não olham para mim, mas eu amo vocês. Há um desespero de Deus, há um rasgar do coração de Deus por esse povo que muitas vezes não olha para ele. E Deus faz uma proposta indecente para Oséias. E o pior, ou o melhor, é que Oséias aceita. O capítulo 1, no verso 2, diz que veio a palavra do Senhor a Oséias. Falou no princípio a Oséias, disse o Senhor: vai, toma uma esposa, uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Olha que proposta de Deus. Você vai tomar, profeta Oséias, uma mulher, filha da prostituição. Você não vai pegar qualquer mulher. Você vai pegar uma mulher que está suja, que está marcada, abandonada pela sociedade. Sabe o que Deus estava dizendo? É assim que Israel está. Sujo, abandonado, jogado de lado, porque ele tem se afastado de mim. Então Deus traz essa proposta diante do profeta Oséias. E quando o profeta Oséias ouve essa proposta, ele não fala nada. Ele executa. Ele faz aquilo que Deus manda fazer. Hoje, quando um jovem, quando uma jovem vai se casar ou vai procurar alguém para se relacionar, as pessoas perguntam: é de boa família? Ai, quem é a família do fulano? Quem é a família da fulana? Sabe o que se procura? A mulher virtuosa. A mulher de Provérbios 31:10. A mulher que sabe cuidar da sua casa. A mulher que anda em honra. A mulher que é respeitada na sociedade. O Senhor, ele vira para Oséias e fala assim: o meu amor vai na contramão. Eu quero que você vá buscar uma mulher desvalorizada. Eu quero que você vá buscar alguém que para mim não é nada, que não é considerada. Eu quero que você vá buscar para mim alguém que eu possa fazer de novo. E diz que Oséias vai e ele toma Gomer. Ele toma essa mulher para ele. E essa mulher é uma mulher de muitos homens. Essa mulher não é uma mulher de um homem só. Essa é uma mulher que já andou por todos os lugares. Agora imagine o profeta, com todas as honrarias e exemplos que ele tem que dar, ele vai buscar para ele uma mulher desonrada. Imagine os olhares da sociedade naquela época olhando para ele. Imagine olhando e falando: mas você não é homem de Deus? Mas você vai pegar essa mulher que o fulano e o fulano já pegou? Mas diz que ele vai lá e ele toma essa mulher para ele. E a palavra do Senhor no verso 3 diz que quando ele toma Gomer, ele tem um filho com ela. Ele concebe um filho com ela. Só esse a Bíblia relata. Porém, ela tem 3 filhos. Só que a Bíblia diz que um
é dele. E os outros 2, a Bíblia diz que ela deu à luz a uma filha e a um filho. Não fala se esses filhos são dele ou não. Dá a entender que só o primeiro. Você sabe o que é isso? Ela tem um filho com ele, os 2 estão lá vivendo numa boa, e daqui a pouco aparece ela grávida de novo. Como você ficaria? Você está casadinho, bonitinho com a sua mulher aí, tem um filho e daqui a pouco aparece ela com outro filho. E agora? De quem é o filho? O que eu vou fazer? O filho está aí. E sabe o que ele faz com esses filhos? Ele cuida. Ele cuida de cada um desses filhos. Sabe o que Deus está dizendo para mim? O amor dele não é racional. O amor de Deus, ele não vive naquilo que ele está olhando, naquela aparência que ele está olhando. O amor de Deus transcende. Deus é um Deus louco de amor e faz loucura para buscar aquilo que ele quer. É assim que Deus é. Deus é diferente de mim, ele quebra padrões. Eu olharia e falava, não serve para você essa mulher. Essa mulher não é digna de aceitação. Eu olharia para Deus e diria, Deus, eu não. Com essa daí, eu não caso. Ó quantas mulheres, ó quantos homens já passaram. E ainda tenho que criar o filho que não é meu. O filho que não me pertence. Porque ela sai das prostituições e vai morar com ele. Ela fica um tempo ali com ele. Ela vive com ele. Mas o Senhor, no verso 4, ele diz assim, farei cessar a casa de Israel. Sabe o que ele estava dizendo? Eu cansei de você, Israel. Eu cansei de ser envergonhado por vocês. Eu tenho dado vinho, eu tenho dado mosto. Não tem faltado nada para vocês nos seus celeiros e vocês têm virado as costas para mim. Muitas vezes é Deus falando comigo e com você num desabafo. Aqui é a parte mais humana de Deus. Eu cessei, chega, para mim deu. Muitas vezes a gente fica num pecado repetitivo, numa maneira vã de viver. Chega um tempo que Deus fala assim, ó, chega, cessa, acabou, para, porque eu vou parar com você. Mas esse Deus louco de amor, esse Deus que tem graça sobre graça, esse Deus incansável que vai atrás dos seus, mesmo ele dizendo, eu cessarei com Israel, ele volta e diz assim, mas eu tenho uma promessa, eu fiz uma promessa pelo povo e eu não volto atrás da minha palavra, porque eu não sou filho do homem para mentir. O verso 10 diz que ele fala assim, mas eu farei a sua descendência como a areia da praia. Aí ele volta de novo, eu não posso fazer isso com Israel. É o meu povo, eu tenho que voltar lá de novo com esse povo. Sabe, quando ele está querendo largar a mão, quando ele está querendo deixar, quando ele está dizendo assim, eu quero esquecer essa aliança que eu fiz. A aliança é voltada novamente. Ele fala, eu tenho uma aliança com Abraão que não pode ser esquecida. Eu tenho algo que eu fiz com eles, não dá para ser esquecido. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. Deus nos chamou, nos plantou na oliveira verdadeira, nos enxertou lá, mesmo nós sendo rebelde, mesmo nós sendo oliveira brava, mesmo nós não pertencendo à casa de Israel com todos os nossos pecados. O amor dele foi lá e nos tomou de novo, para que eu e você fôssemos chamados de filhos, para que nós fizemos parte. A graça de Deus. A graça de Deus resolve um dilema do coração de Deus. Da relação de Deus com o homem. Sabe por quê, meu amado? Deus, ele ama de um lado. Ele ama Gomer. Ele ama Israel. Mas ele não aceita o comportamento que Israel tem. Ele está enjoado desse comportamento que Israel se apresenta. Que dá graças a Baal, a Astarotes, por todas as bênçãos que tem recebido. E se esquece da aliança que ele fez com o seu povo. A palavra de Deus diz em Isaías 59 que os meus pecados
fazem separação entre mim e Deus, que a mão dele não está encolhida para abençoar, mas eu separo de Deus. Eu me separo dele. Mas Deus é um Deus que ama tanto, que tem algo que transcende o meu e o seu pecado, que passa por cima de todas essas coisas, porque Ele nos ama, odeia o meu comportamento, não gosta das atitudes que nós fazemos, mas ama a criação, ama os filhos que Ele chamou. Por isso que quando Ele diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o meu pensamento e o seu pensamento é não presta, joga fora. Não quer, sai. Esse é o pensamento humano, esse é aquele caminho que eu traço, mas o caminho do Senhor é outro. Nós achamos que esse texto de Isaías 55, ele está falando de vitória, porque é mais altos que o meu, porque os planos de Deus. Não, Deus está falando que Ele nos ama e está fazendo uma ponte de salvação para nós. Ele falou, não dá para você entender o meu caminho, mas eu desço para te buscar, para te levar por novos caminhos, meu amado. Deus tem desejo do seu povo. Ele fica enojado com a minha mentira, com a sua mentira. Ele fica enojado com os nossos apontares de dedo, com o nosso ciúme, com a nossa rebelião, com a nossa falta de caráter, com os nossos pensamentos mesquinhos. Deus se enoja disso. Deus se enoja quando nós nos tornamos juízes e colocamos todos sentados e queremos sentenciar. Deus se enoja disso porque Ele não é isso. A graça dele nos alcança. O verso 11, o capítulo 11, no verso 8 e 9, diz assim, o verso todo, bota aí. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, as uvas passas, a uma se acendem. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, por mais que eu queira destruir Israel, por mais que eu queira destruir Efraim, eu não posso. Se você ler o verso que vem logo acima desse, diz que Deus vem com uma sentença com espada para acabar com Israel, para acabar com todo o pecado que está acontecendo, tem chegado às narinas de Deus. Mas ele diz assim, como eu vou te deixar? Como eu vou te perder? O meu coração dói por causa de você. Sabe o que Deus está dizendo? Como eu vou te deixar, Cida? Como eu vou te deixar, Ronaldo? Como eu vou te deixar, Vânia? Como eu vou te deixar, Vandeir? Eu sei o que vocês fazem. Como eu vou te deixar, Ilse? Eu sei por onde você anda. Mas o meu coração está comovido dentro de mim por ti, eu te amo. É isso que ele está dizendo. Ele só está declarando que ele quer sentenciar, mas ele não pode. Porque a palavra do Senhor diz, porque Ele tem prazer na misericórdia. Deus é juiz? Eu já ouvi gente dizendo, olha, Deus é um juiz justo. Mas Deus diz que Ele é amor, que Ele é misericórdia também. Então a palavra de Deus, ela é clara para mim e para você, que Deus tem um desejo de alcançar o meu e o seu coração. Deus tem desejo de vir para mim e para você, porque Ele quer viver uma relação íntima com a gente. Ele quer viver numa intimidade. Quando eu olho essa história, ela não pode deixar de ser um romance da graça de Deus por um desgraçado. Ela é o som da graça no mundo surdo. Quando aquele que não presta, e eu digo não presta, Deus diz presta. Quando eu olho para aquele que é vagabundo, uma prostituta, à margem da sociedade, o drogado, aquele que não está nos padrões que nós colocamos, Deus olha e diz, está nos meus padrões, serve para mim.
Eu quero. É Deus fazendo assim comigo e com você, porque nem eu e nem você estamos nos padrões de Deus. Nós não servimos para Ele, mas Ele nos ama e todo tempo Ele vem tentando, volta, muda a rota de novo. A graça de Deus é um escândalo. Ela constrange. Ela mostra em essência quem é Deus, ela revela quem é Ele e expõe toda a minha vergonha. Deus é um Deus que você olha para Ele e se fala, por que você corre atrás desse? Você tem tantos outros. Quer ver? Quando você abre Lucas, capítulo 15, você vai encontrar 3 parábolas, 3 mensagens que dizem a mesma coisa. Deus precisa disso? Deus precisa se rebaixar a esse ponto? Deus se rebaixa. Porque Deus é amor, Deus não é orgulho como eu e você. A base dele não é a minha nem a sua base. A base dele é diferente. Ele está firmado ali o seu trono em amor. O texto diz que o filho que desejou a morte do seu pai, porque foi isso que ele disse, dai minha herança, ele disse, morre, porque eu quero o que é meu. Era isso que ele estava fazendo para o pai, ele estava sentenciando a vida do pai, porque uma herança, ela só vem para os seus herdeiros após a morte. Antes disso, ela não pode ser herança. E o que ele disse foi, pai, me dá a parte, dá aquilo que é meu, porque eu quero viver a minha vida. E mais do que isso, não quero viver debaixo de ordens. Eu não quero estar em submissão. Eu quero andar como eu quero, como você fazemos constantemente. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero andar como eu quero, fora da sujeição do amor de Deus. Esse moço, ele perdeu o caráter. Quando ele diz, eu não quero mais o Senhor como meu, como a minha cobertura, ele está dizendo, chega da sua honra, eu não quero mais a sua honra na minha vida, só me dá o que é meu. E diz que esse moço vai, e esse moço gasta, esse moço vive a vida libertinamente, fazendo o que quer e como quer, até que o dia não se tem mais dinheiro, até um dia que não se tem mais amigos, e o dia que ele se vê comendo bolotas de porcos, e diz que ele cai em si, quando ele diz, na casa do meu pai, os empregados dele comem melhor do que isso. Então diz que ele levanta, sai da sujeira que ele estava vivendo ali, pega as suas coisas e vai para a casa do pai. Mas o que é lindo dessa história não é o filho pródigo voltando. O que é lindo nessa história, e se eu chorar é porque a minha história é a sua história. O que é lindo nessa história é o verso 20, quando diz assim, Lucas 15, 20, quando diz assim, levantando-se, pois, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. É o pai que nos vê. É Deus que viu a sua podridão. É Deus que viu que nós estávamos perdidos. Foi Ele que abaixou e veio. Você não enxergou Deus. Você não conseguiu ver o seu Senhor. Mas Ele ao longe te viu. E Ele correu para nos buscar. A graça, ela não vê humilhação. A graça não vê o que lhe fizeram. A graça vê que aquele que estava morto reviveu. O que estava perdido foi achado. É graça. É assim que Deus faz comigo e com você. Quantas vezes você é rebelde? Quantas vezes você diz não à palavra de Deus? Quantas vezes Deus fala com você e você diz não? Mas a graça deles olha para mim e para você e diz, presta. Eu vou transformar o seu caráter. Eu vou transformar a sua dignidade. Eu vou trazer você de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Não tem julgamento. Você sabe o que é isso? Sabe por que eu e você não aceitamos o escândalo dessa graça? Porque Deus não julga. Ele não olha e fala assim, agora não serve.
ele simplesmente pega e traz a melhor roupa, coloca porque ele está nu, põe calçados no pé dele, põe em segurança, prepara um banquete, vamos ceiar de novo. É isso que Deus faz. Mas o meu espírito doentio, a minha alma doente faz como o irmão mais velho. Para ele, o meu egoísmo, o meu orgulho, eu fui ferida e ninguém vai fazer nada. Eu fui ferido e quem vai justificar? Deus não pensa isso. Deus transcende as feridas e diz: não importa que eu estou sendo humilhado publicamente, o que importa é que meu filho está de volta. Você sabe que é isso que importa? Você sabe o quanto Deus te ama, meu amado? Deus não sentencia. Deus se alegra comigo e com você, sendo alcançado de novo. Eu comecei por essa, mas há uma outra parábola do resgate de Deus. Quando você olha Lucas 15, de 1 a 7, ele fala da ovelha perdida. Ele fala das 100 ovelhas que um pastor tinha, mas que de repente, uma ovelha não ouve mais a sua voz. De repente, uma ovelha começou a comer coisas estranhas. De repente, essa ovelha sai do rebanho. De repente, é você que começou a ouvir vozes estranhas. De repente, é você que começou a comer comida estragada. De repente, é você que começou a andar em outros pastos. Mas sabe o que esse pastor faz? Ele diz assim: todas as 100 são importantes. Vocês todas são minhas, mas fiquem aqui. Eu vou correr o risco de vir alguém, de vir um lobo e pegar vocês, mas a minha ovelha não está ouvindo a minha voz, eu preciso buscá-la de novo. Eu preciso tirá-la da mão dos lobos. Eu preciso trazer ela para o rebanho de novo. E diz que ele vai e coloca nos ombros, porque ela deve estar ferida, e ele traz ela. Ela não tem condição naquele momento de caminhar, então ele caminha carregando ela. E o final do texto diz que a ovelha perdida foi achada. E ele chama toda a vizinhança para se alegrar com ele. Deus se alegra com o filho que volta. Deus se alegra com a ovelha que é encontrada. E Deus se alegra numa última parábola, ele contando o que é o amor dele para com o homem. Ele se alegra porque a moeda perdida, a dracma perdida, tem valor para aquela mulher. Era 10 moedas. Cada moeda nos dias de hoje valeria R$60. Cada uma daquela moeda. E diz que essa mulher perde na casa dela. Caiu em algum lugar. Ela tem 9, por que ela vai procurar uma moeda? Ela tem 9 moedas ainda para ela. Mas cada moeda tem valor para ela diferente. Então ela começa a procurar diligentemente aquela moeda. Ela começa a fuçar por toda a casa onde está essa moeda. Sabe, muitas vezes a gente perde os nossos filhos dentro da nossa casa. Nós precisamos começar a procurar a moeda perdida dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Eles estão fugindo pelos nossos dedos e nós não estamos conseguindo alcançá-los, nós não estamos conseguindo pegar. Mas há um diferencial nessa mulher, diz que ela procura diligentemente e ela começa a varrer. Você já fez faxina na sua casa? Eu faço de vez em quando, não vou falar que é toda semana, mas de vez em quando eu faço. Quando eu faço, eu tenho uma mania, minha mãe diz, não joga isso, não joga aquilo, eu jogo tudo. Eu tiro isso, jogo, eu tiro aquilo, jogo, e daqui a pouco vai até o que não era para jogar, eu já joguei. Foi embora. Quando a gente faz faxina, você move as coisas do lugar. Quando você procura, quando Deus procura a moeda perdida, Ele vai mover cada coisa fora do lugar, para depois Ele poder arrumar e colocar do jeito dEle. Nós precisamos começar a deixar o Senhor a procurar diligentemente aquilo que se perdeu na nossa casa.
Diz que a mulher acendeu a luz, e a luz só é acesa pela palavra de Deus, porque Ele é a luz do mundo. Tem luz na sua casa ou você está andando em trevas? Tem luz entrando na sua casa ou está todo mundo fazendo o que quer no meio do escuro? É tempo de deixar o Senhor limpar o espaço da sua casa. É tempo de deixar o Senhor arrumar todas as coisas. Quando Ele arruma, quando Ele coloca no lugar, Ele coloca os corações convertidos uns aos outros. Mas Deus tem que fazer isso. Isso não é por força, isso é porque o Espírito entra e começa a trabalhar. É quando dizia aquela música, ou diz a música ainda, entra na minha casa, Senhor. Entra, mexe em cada lugar. Tira as coisas. Ou aquela outra música que diz assim, assopra o teu vento e vai tirando tudo do lugar, Senhor. Faz um rebuliço aqui, para que depois tudo venha ficar bem. Diz que a moeda, depois de muito procurar, depois de muito varrer, depois de muito limpar, diz que a mulher acha a moeda. Diz que ela acha e ela chama as vizinhas para dizer, achei a minha moeda. O que estava perdido foi achado. A graça de Deus é chocante. A graça de Deus, ela não tem porquê não invadir o meu coração e o seu coração. Se Deus não quisesse, Ele não precisaria contar nem comigo e nem com você. A graça de Deus não está em os problemas do mundo ser resolvido. Nessas 3 parábolas, sabe aonde está a graça de Deus? A graça de Deus se encontra em o filho que estava perdido retornou para a casa do pai. É aí que está a graça de Deus. A graça de Deus está no final, quando diz que há alegria diante dos anjos quando um pecador se salva. Deus não está preocupado se virão multidões, Ele está preocupado que aquele que está perdido seja encontrado. Ele está preocupado que aquele que estava longe volte de novo. O Evangelho de Deus não é rígido. Tem gente achando que Deus é um Deus que tem um cajado, que de repente Deus pode pegar um pau e jogar na cabeça de alguém. É um Deus muito bravo. Deus não é um Deus bravo. Deus é um pai amoroso. Por isso que diz assim, Abba Pai, paizinho. Deus é um pai que eu e você podemos nos relacionar com Ele constantemente. Porque Ele é diferente de mim e de você. Porque eu, quando olho para essas histórias, eu queria que esse filho pródigo fosse castigado. Eu queria que ele levasse a lição que ele tinha que levar por ser libertino, por ter desejado a morte do pai. Eu queria, de coração, que esse filho ficasse longe, sem nenhuma possessão, porque ele volta de novo a fazer parte da herança, de tudo que o pai adquiriu. Esse Deus nosso é um Deus escandaloso, irresistível. É um Deus amoroso. É um Deus que é capaz de dar atenção à oração de um pecador, ao invés de ouvir um religioso. Ele consegue ouvir um pecador falando, perdoa, eu sei que eu pequei, me perdoa. Esse Deus é capaz de se alegrar com um perdido, enquanto 99 fica lá. Eu não. Perdido joga, sobrou 99, está ótimo. Deus se alegra com isso. A graça de Deus faz com que Ele, quando está na cruz, e tem um pecador de cada lado, um ladrão de cada lado, Ele ouve o clamor de um deles, quando diz, lembra-te de mim quando entrares na tua casa. E Jesus diz assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Você vai olhar e vai falar, eu ralei a vida inteira aqui para conseguir entrar no céu e nem sei se vou entrar. Estou ralando, prosseguindo para o alvo. E esse cara, em um pedido, tacou o pé lá. É justo isso? A graça não vê justiça. A graça não depende do que nós fazemos. Mas a graça depende de Deus.
ela não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Você pode entender que aquilo que você acha injusto, para Deus não é. Para Deus não é injusto. Para Deus é certo. Eu vou te dizer mais uma coisa. Você está achando que acabou a história de Gomer e Oséias, esse romance? Essa mulher que fica com ele, essa mulher que traz filhos de outro homem para casa, e ele aceita. É você que diz, olha, Senhor, eu não sei. Já fiz de tudo, já fiz tantas campanhas, mas nada aconteceu. Eu vou dar um tempo. Quando o Senhor falar comigo, eu volto. Ou é essa pessoa que muitas vezes diz, eu faço, eu choro, eu clamo e nada acontece na minha vida. Às vezes somos nós aqui, a igreja. Nós, o povo de Deus. Mas a vida de Oséias não foi fácil, mas foi diante de Deus. Diz o capítulo 3 de Oséias, no verso 1. E agora vê se dá para você isso. Vê se você consegue entender isso. Profeta casa com uma prostituta, tem filho com ela volta com 2 outros filhos, ela sai para o mundo depois de um tempo, aí Deus olha para ele e faz outra proposta. Oséias 3:1 diz assim, o Senhor fala a Oséias, vai outra vez, vai aonde, Senhor? Olha eu perguntando, fazer o que, Deus? Vou para onde? Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles se desviem para outros deuses e ame passas de uva. Ele está dizendo assim, volta lá e pega aquela mulher que foi sua, que hoje é de outros homens, traz de volta. Ah, fala a verdade, você vai. Fala a verdade, homem, você que é homem. Fala a verdade, você que é mulher. Mulher é mais besta, né? Homem vai e volta, ela vai. Mas fala a verdade. Se você fica pegando, se você vai ter de novo. Era o que Deus faz, é o que Deus faz conosco. Nós vamos, traímos Deus, temos outros casos e depois voltamos. E Ele nos aceita. Você já parou para pensar que é você? Você já parou para pensar que você é essa adúltera? Que você é esse adúltero? Ah, para. Eu não estou adulterando, não. Mas todas as vezes que eu dou as costas para o Senhor, todas as vezes que eu fujo daquilo que o Senhor manda, todas as vezes que eu não obedeço a palavra do Senhor, o que eu estou sendo? Adúltero, porque eu estou virando as costas para o Senhor. É uma palavra muito pesada, mas é assim que Deus estava se sentindo. Sabe o que Ele está dizendo? Eu estou sendo traído. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses. Os meus filhos vão para longe de mim. E Deus está dizendo assim, vai lá e busca. Oséias 3:2, sabe aonde essa mulher estava? Essa mulher não estava sentadinha, esperando Oséias buscar, e ela nem tinha ideia que Oséias voltaria. Essa mulher estava num leilão sendo vendida como escrava sexual. Diz que Oséias chega lá e tem um falando, eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto. E Oséias diz, eu dou 15 peças de prata e um homer meio de cevada. Ele diz assim, eu compro de volta. Sabe o que é isso? Eu vou falar a verdade para você. É Deus dizendo assim, eu compro você de volta por mais que você me traia. E é o que Ele fez. Ele nos comprou para Ele de novo. Ele nos tomou para Ele de novo. Deus diz, ama essa prostituta. Oséias dizia, acho que no interior dele, eu quero matá-la. Deus diz, fica com ela. Ele fala, eu quero me divorciar dela. Não serve para mim. Eu não quero. Deus diz, toma, compra essa mulher de volta. Ele vai lá e paga por ela. Eu e você nos desviamos do Senhor. O Senhor foi lá e pagou o nosso resgate para que nós voltássemos. O Senhor foi lá e pagou com alto preço, preço de sangue. Ele nos trouxe de volta. A graça, o amor da graça, a graça de Deus, não custa nada para mim que sou beneficiária, mas custa tudo
para aquele que é o doador da graça. Não custou nada para você. Você fala assim, olha, eu pago caro por servir a Deus. Eu sofro tanto. Você não sofre nada, quem sofre é quem foi na cruz. Não, mas é muito difícil fazer o que eu faço. Difícil foi levar os meus fardos e os teus fardos. Não, mas é muito para mim estar nesse louvor. É muito para mim pregar. É muito para mim ir até o culto. É muito para mim viver aqui. É difícil o preço que eu pago. Que preço que você paga? Fala para mim qual o preço que você paga. Ai, servir ao Senhor a retaliação, está faltando tudo em casa. Amado, alto preço quem pagou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando verteu sangue por mim e por você. Esse foi alto preço. O resto é balela. Ele sabe o que é alto preço. Você não sabe o que é alto preço, porque você é beneficiário da graça, você não é doador de graça. Não dependeu de você, dependeu dele. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa que eu vi no filme O Último Imperador. Eu não sei se vocês assistiram. E no filme O Último Imperador é aquele japonesinho pequenininho. Sei lá quem assistiu, é velho esse filme. E há uma passagem no filme, que ele é muito mimado, ele tem de tudo. E há uma passagem no filme, onde uma pessoa pergunta a ele assim, quando você faz algo de errado, o que acontece com você? Ele olhou para a pessoa e ele falou, sou castigado. Aí a pessoa olhou para ele e falou assim, mas como? Ele falou, quer ver? Ele pega um vaso e derruba o vaso. Quando o vaso cai no chão e quebra, vem alguém para corrigir. Mas ao invés dele ser corrigido, a pessoa que serve ele, o escravo, é que apanha no lugar dele. Ele nunca apanha. Ele sempre tem alguém para apanhar no lugar dele. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Quando aquelas chibatadas eram para mim e para você, o rei entrou e disse, eu apanho. E deixou o escravo livre. Quando aquelas lanças, quando aquelas palavras rudes eram para mim e para você, o Senhor entrou na frente e disse, eu tomo a afronta de volta. Eu tomo a afronta de volta. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que eu e você fôssemos benditos. Para que eu e você fôssemos abençoados. Porque Ele nos resgatou de volta. Ele nos comprou de volta. Por isso que quando você diz, ou quando você pensa, aí deitada na sua cama, quando você está lá na sua casa sozinho e as lágrimas começam a verter e você diz, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, não é verdade. A graça te ama tanto, Deus te ama tanto, porque Ele diz assim, não importa o que você faça, eu vou te amar. Não importa se você não fizer nada, eu vou te amar do mesmo jeito. Não está em você, está em Deus. A graça diz que Ele nos ama tanto quanto é possível. E Deus nos ama, que Ele ama tipo de pessoas que eu jamais amaria. Ele conta com gente que não faz parte do rol que eu e você contamos. Ele chama um homem rude, cascudo, um tal de Pedro, sem nenhuma escolaridade. E ele conta com esse homem, ele vai na obra com esse homem, mas no caminhar, quando ele mais precisava desse homem, esse homem o abandonou. Esse homem o traiu, eu não te conheço, nunca ouvi falar nele, mas você fala igual ele. Não o conheço, você está enganado. Só que Deus contou com esse homem para que a obra dele continuasse depois, para que a igreja fosse estabelecida. Eu não contaria, mas você conta. Deus contou com um homem que eu e você não contaríamos para ser missionário. Um homem que perseguiu a sua igreja, um homem que destruiu os seus. Deus diz assim para ele, você vai ser meu missionário. Deus conta com os improváveis e não com os prováveis. Deus conta com você.
talvez você está olhando e dizendo assim, mas eu vou fazer isso. É você mesmo que vai fazer isso. Mas eu agora vou ter que fazer. É você que tem que fazer, porque Deus conta com você que era tido como improvável pelos outros. Era você que não tinha nenhuma chance de ser. E Deus diz, sai da sombra e vem para a luz. Vai você agora. Deus não está contando com gente capacitada. Deus está querendo preparar e capacitar aquele que Ele quer. Era isso que Deus estava dizendo. Deus olha para um homem e diz assim, você é segundo o meu coração. Eu e você olhando para ele, mas como? Adúltero. Mandou matar, planejou, arquitetou. Merece a cadeira de morte? Se fosse hoje passasse Davi na televisão, que ele tinha planejado, arquitetado, matar alguém, sabe onde ele estava? Aqui no Brasil, depois de 30 anos solto, nos Estados Unidos, prisão perpétua. Mas Deus diz assim, você não, você é homem segundo o meu coração. Aí eu e você vemos um pregador, e aí ele começa a contar as coisas que ele fez, você fala, Deus de misericórdia, se eu encontrasse esse homem, eu ia passar longe, tinha medo dele, tinha medo, porque ele é improvável, para Deus se torna provável, para Deus se torna provável. Mas para se tornar provável para Deus, para que a graça nos alcance, quando a graça nos encontra, Deus faz um tratamento comigo e com você. E é esse tratamento que muita gente não quer. A gente quer usufruir da graça, mas não quer ser tratado por Deus. A gente não quer ser curado aonde precisa ser curado. Oséias capítulo 2, no verso 14, diz assim, o Senhor falando, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar você, Israel, eu vou levar você lá para o deserto, aonde não tem voz nenhuma, aonde ninguém discute, aonde você vai ouvir só a minha voz, você vai ter sede e vai ter que pedir para mim. Você vai ter vontade de pão e você vai ter que pedir para mim. Você vai ter frio e você vai ter que pedir para mim. E lá eu vou tratar as suas feridas. Era lá no deserto que Deus foi limpar a memória de Oséias. É lá no deserto que Deus vai tratar Israel. É lá no deserto que Deus vai tratar com Gomer e vai limpar. É lá no deserto que Deus vai tratar com você. E muitas vezes você não entende isso. Muitas vezes você acha que quando Deus te leva em silêncio é porque Deus não te quer. Quando Deus não te julga a sua causa é porque Deus não ama mais. Não, é você que não sabe esperar o tratamento de Deus. Porque no verso 15 ele diz assim, ó, farei para você um renovo, como nos dias da sua mocidade. Sabe o que ele estava dizendo para ela? As coisas velhas vão passar e eis que tudo vai se fazer novo. Eu vou te trazer algo novo na sua vida. Eu vou curar suas feridas. Quantas feridas a vida e o caminhar da vida são feitas nos nossos corações. Quantas vezes nós somos maltratados, machucados. Mas Deus, Ele trata cada um de nós com misericórdia. Ele trata cada ferida no nosso interior, porque Ele nos comprou com alto preço. Porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Cada vez que Oséias vai buscar essa mulher e perdoa, é cada vez que o Senhor vem e busca a sua igreja e diz, eu te perdoo. Perdoados estão os seus pecados. Um mundo governado sem a ausência da graça, um mundo governado pela ausência da graça, ele é um desastre. Mas um mundo governado pela graça de Deus, pelo governo de Deus, é um mundo cheio de expectativas. É um mundo que dá de volta a esperança àquele que não tinha mais esperança. É que traz de novo realizações. Sabe quando não tem graça? Você fica ofendido. Quando não tem graça, você não perdoa. Quando não tem graça, você não consegue se abaixar para trazer de volta o outro. Você não consegue dizer, ó, me perdoe, mesmo quando você está certo. Ó, por favor, me perdoa, vamos caminhar de novo. Você não consegue quando não tem graça, mas quando tem graça, você consegue
fazer como Jesus fez lá na cruz, dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Quando tem graça, o perdão vira a coisa mais simples da sua vida. Perdoar, perdoar, limpar as memórias. O perdão, meu amado, não diz que você esqueceu, não diz que tudo acabou, mas o perdão te abre um caminho para um novo tempo, te dá liberdade. O perdão te tira dessa situação de estar amarrado. Quantas pessoas estão amarradas? Quantas vezes você está magoado por causa da filha que falou isso, por causa do filho que falou outra coisa, por causa do esposo que te ofendeu, por causa da amiga que te maltratou? Eu fiquei olhando numa situação ontem, e eu falei: nossa, eu fiquei ofendida por causa disso. Mas não era nem comigo, eu estou ofendida por causa da pessoa que nem se sente ofendida, que nem mais existe. Mas eu fiquei ofendida. Para quê? É mais fácil perdoar, é mais fácil liberar. Quando você perdoa, quando você libera o outro, Deus, o perdão libera a sua vida. Tem gente amarrada porque não consegue perdoar mais. Quando a gente perdoa, você para de ser juiz. Você para de querer ver a sentença do outro, porque eu não perdoar, sabe o que é? Quero ver quando Deus vai julgar isso. Quero ver quando esse negócio vai acontecer. E sabe qual é o perigo de tudo isso? Que aí até eu fiquei rindo e falei: Deus, o pior que é verdade que o Senhor está falando, é que quando a gente diz assim, quero ver como Deus vai julgar isso. Deus julga, Deus faz, mas não é do jeito que eu e você queremos. Que a gente quer que Deus julga e julga com mão forte, como eu faço. E Deus não faz assim. Você já viu dois irmãos, quando um apanha, quer que o outro apanha também? Deus não faz assim. Porque corrigiu eu e agora não vai corrigir ele? Ele é só essa conversinha? Eu fui essa pancada, agora ele é só uma conversa, está tudo certo? Não. Nós queremos que Deus faça assim. E quando você coloca nas mãos dele, pode acontecer o que aconteceu com o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele ficou tão ressentido com Deus, mas tão ressentido com Deus, que ele falou: mas Deus, que negócio é esse? Faz eu me deslocar daquele fim de mundo para esse lugar, que esse povo que não merece, te trai, te deixa todo o tempo, para agora o Senhor ter misericórdia e salvar tudo esse povo? É isso que o Senhor vai fazer? Esse é o julgamento? Não tem um mais pesado, não? Eu quase morri por causa desse povo. Olha o que o Senhor fez comigo. E Deus vai lá e fala assim: não, Jonas, se eles se arrependerem, está tudo certo. Arrependimento é a chave para tudo, meu amado. Arrependimento é a sua chave de volta para os braços do Pai. Quando o Senhor diz na oração do Pai Nosso: perdoai-vos, perdoai as vossas dívidas, para que você também seja perdoado. Você precisa perdoar, você precisa parar de ser juiz, como Oséias foi. Oséias olhou e falou assim: poxa vida, eu de novo, mas eu vou perdoar, Deus está mandando. E o perdão, ele é libertador. O perdão é vida. Porque enquanto você não perdoa, os seus ossos são corroídos. A sua carne é corroída. Enquanto você não perdoa, você atrai para cima de si amargura. Não, mas eu já esqueci, eu já perdoei. Como você perdoou? Se toda e qualquer questão você volta naquela situação. O perdão, ele não vê o que ele foi humilhado, ele vê a graça. Por isso que Deus te perdoa todo o tempo. O perdão não é matemático. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Não é matemática. O perdão é graça sobre graça. É só isso. Mas eu vou perdoar de novo. Se você é filho de Deus, você vai perdoar de novo. Porque esse perdão vai te trazer bênção sobre a sua vida. Quando eu olho, quando eu volto, vem louvor, quando eu volto lá para Gênesis 45, por versos 2, na trajetória de José, e eu vou olhando tudo que José passou,
Desde quando ele conta o sonho, e os irmãos dizem, é muito para você, você está achando que você é quem? Quando ele fala para o pai diz, aqui não. Eu estou traduzindo uma linguagem mais literal do nosso dia. Quando ele é vendido, jogado no poço, quando a mulher diz para ele, olha, ele tentou me tocar, e ele vai para a cadeia, ele vai para o calabouço, ele sai, ele se torna um dos governadores. Está tudo certo na vida dele, tem de tudo. Está comendo, está dormindo, está casado, a vida está ótima. Mas algo dentro dele não está certo. Algo dentro dele precisa ser liberado para fora. Precisa sair. E o versos 45, no versos 2, diz assim: e levantou-se a voz em choro. Diz que quando José olha os irmãos chegando na antessala do palácio, ele diz para que todos os servos saiam. E ele fica diante com os irmãos, porque ele vai se revelar quem é ele. Diz que ele olha para os irmãos. E quando ele fala que ele é José, ele não fala simplesmente que ele é José. Ele chora, mas um choro tão alto, porque é um choro de alma. É um choro que vem do íntimo dele. Que diz que todos aqueles que estavam dentro da fortaleza, dentro do castelo, ouviu o choro da alma de José. O não perdoar, o guardar, te aprisiona tanto, te fere tanto, que você precisa sair dessas cadeias do inferno. Você precisa ser liberto, você foi liberto em Cristo Jesus. Por que segurar alguém com você? Por que carregar alguém junto com você? Por que ter lembranças de alguém com você? Deixa Deus limpar suas memórias. Deixa Deus limpar o seu íntimo. Deixa você falar com as pessoas como se nada tivesse acontecido, porque é assim que Deus faz comigo e com você. Ele se esquece das traições que nós fazemos. E diz que para findar essa história, diz que José tem um filho e coloca o nome dele de Manassés, que significa esquecimento. Deus diz que quando ele perdoa os meus e os seus pecados, ele joga no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Por que você tem que ficar lembrando do pecado, da ofensa, do que o outro te fez? Deixa o outro seguir e siga. Deixa Deus mostrar o caminho que Ele tem para você. Deixa Deus te direcionar. Deixa Deus te abençoar. Para de ficar segurando. Para de segurar as pessoas. Eu vou chamar você nessa hora. Você que está aí em casa, você que está aqui comigo, fica de pé, se ajoelha, do jeito que você quiser. Porque não dá para sentar na mesa daquele que maravilhosamente passa por cima dele mesmo, para te alcançar, para me alcançar, se eu estiver segurando alguém dentro de mim. Não dá para eu querer sentar aqui nessa mesa e falar que está tudo em ordem, quando eu estou levando alguém nas minhas costas. Quando eu estou carregando alguma situação dentro de mim. Nós somos alcançados por uma maravilhosa graça. O sangue nos alcançou, o sangue nos tomou de volta. Para de prender as pessoas com você. Não precisa. Deixa livre, deixa aí. Eu vou convocar você. Enquanto o louvor ministra, enquanto a música vai sendo tocada, que você vá levando o seu coração para o altar do Senhor, para aquele que é o dono da graça, para aquele que você possa dizer assim: Senhor, eu te traí tantas vezes eu desviei dos seus caminhos, tantas vezes eu segurei alguém em mim, mas como a graça me alcançou, eu quero parar de ser adúltera, eu quero parar de ser adúltera, eu quero parar de me prostituir, eu quero voltar às minhas origens, Senhor. Eu quero voltar para Israel de novo. Eu quero voltar para aquele que tem a fonte de águas vivas novamente. Apaga essas luzes aí para mim. Eu quero voltar a encontrar com o autor da vida.
Então eu quero que nesse momento você comece a falar com Deus. Passeie em revista seu coração. Você ficou magoado com a fala do seu esposo, da sua esposa, do seu chefe? Você ficou magoado com uma discussão que você teve? Você ficou magoado com Deus, porque Deus não fez, porque Deus tinha que ter agido e Deus não agiu? Você ficou magoado com questões que não eram nem sua, nem te pertenciam? Perdoa, perdoa, deixa aí, libera, deixa a pessoa caminhar, caminha você. Caminha você. Você vai participar do maior banquete, o maior memorial. Lembrando que ele disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa. Perdoa. Perdoa para que ele comece a sarar as suas memórias. Para que ele possa entrar lá no seu interior e sarar as suas memórias. A graça de Deus, ela vai atrás de mim, de você. Deus não se cansa de procurar aquilo que se perdeu. Talvez você se perdeu na própria casa do Senhor. Você está em outros lugares. Você está ouvindo outras vozes. Mas há uma voz que te chama. Eu te amei quando você ainda estava no Egito. Tu és meu. Talvez você tenha feito convergências, mudanças de rota, mudanças de planos, mas ele está dizendo: meu plano é o mesmo, é te atrair para mim. Volta, volta para mim. Eu te perdoo, eu te aceito, eu te recebo de novo. Do mesmo modo que ele te aceita, do mesmo modo que ele te perdoa. Perdoa quem precisa ser perdoado. Libera, isso não quer dizer que você não vai sentir mais nada. Perdoar, meu amado, é difícil, mas não perdoar é você viver preso a uma situação sendo juiz, quando você não é juiz. Quando aquele que é juiz, quando tem que julgar, ele vem em amor, ele vem em longanimidade. Ele não vem em justiça, ele vem dizendo: eu te quero de volta. Perdoa, perdoa. Ele não presta na sua visão, ele não é nada para você. Ele te magoa assim, ele machuca a sua alma assim. Mas o Senhor diz que ele presta para o Senhor, ele é para o Senhor vaso precioso. Então perdoa. Deixa aí e segue a sua vida. Perdoa. Eu não te deixarei, Efraim. O Senhor está dizendo: eu não te deixo porque eu te amo. Eu até queria te julgar com uma espada, mas eu te amo. Você não merece, mas eu te amo. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus faz com você que está aí na sua casa. Deus nos ama. Deus nos ama. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está reunida nessa hora. Alguns lembrando de memórias tão machucadas, de palavras tão abusivas, de palavras que feriram mais do que se tivessem apanhado, Senhor. O Senhor é o Deus que restaura as nossas memórias. O Senhor é o Deus que cuida do nosso interior. Do mesmo modo, Pai, que o Senhor cuidou de Israel, que o Senhor sarou as suas memórias. Visita o teu povo e sara a memória do teu povo, Senhor. À medida que o teu povo libera perdão, vai entrando com bálsamo, vai entrando com frescor na alma, vai entrando com ânimo, Senhor, com nova visão, nova perspectiva, Senhor. Traz de novo um renovo, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos assentar na sua mesa. Nós queremos poder cear e partilhar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Isso em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos os nossos corações na Tua presença. E
nós liberamos toda e qualquer situação que estava presa em nós. E no nome de Jesus, Pai, nós soltamos as ligaduras do inferno para que essas vidas possam viver em liberdade, possam viver em amor, em nome de Jesus. E nós queremos andar na Tua presença, nós queremos sentar à Tua mesa em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. A Tua graça e o Teu amor. De Deus, ou que deixa as 99 se uma só por causa de mim, Senhor. Perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor, a graça do Senhor, até que Ele venha. Até que o Senhor venha. Todas as vezes que nos reunimos, periodicamente, mês a mês, para comer do pão, para beber do cálice, nós estamos lembrando que o Senhor, Ele não poupou o seu Filho único para que eu e você pudéssemos ser participantes do reino da graça, para que eu e você pudéssemos sentar na mesa do Senhor. Então, nesta noite, você, eu, que liberamos pessoa do nosso coração, que se prendia dentro de nós vamos participar da ceia do Senhor, da maior e bela história de amor que já foi contada, de um rei que deixa o seu reino para vir buscar a sua amada, para vir buscar a sua igreja. Nós somos essa igreja que estava perdida, nós somos essa igreja que estava longe, mas que Ele teve prazer e veio buscar novamente. Por isso, nessa noite, nós podemos participar do corpo e do sangue de Jesus. Estenda as suas mãos nessa direção. Você é em casa que está no seu cantinho, com o seu cálice, com o seu pão, em reverência a Deus, estenda a mão nessa direção. E nós vamos consagrar esses elementos diante de Deus. Amado e querido Deus, um Deus que nos ama a tal ponto de entregar o seu único Filho em favor dos perdidos, em favor de nós, Senhor. A Ti nós queremos celebrar agora. A Ti nós queremos reverenciar e declarar todo o nosso amor. Por isso nós pedimos que nessa hora, que esse pão seja consagrado no Teu corpo. O corpo que levou todas as afrontas, todas as dores que era para mim. Tudo aquilo que me pertencia foi carregado sobre si, Senhor. Por isso, todas as vezes, Senhor, que nós participamos da ceia, nós lembramos do Teu amor derramado por nós, Pai. A Tua carne que foi moída, dilacerada pelos meus pecados, Senhor. Pelas minhas afrontas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Coroa essa noite, que aquele que se alimentar desse pão, alimente da Tua vida, da Tua carne, da Tua saúde, Papai. Que entre a esperança novamente, que seja restabelecido tudo aquilo que estava em desordem, em nome de Jesus, Pai. E do mesmo modo, nós apresentamos diante de Ti esse cálice, esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário pelos meus pecados, sangue que me justifica,
Sangue que me coloca debaixo da tua potente mão, Senhor. Sangue que me purifica de todo pecado contido, todo pecado feito. Sangue que demonstra amor para me resgatar da morte para a vida, Pai. Pois em nome de Jesus, ao participar desse cálice, que a tua vida, que o teu perdão, que o teu amor assole cada coração em nome de Jesus. Que no nome de Jesus, que nós ao sentarmos à mesa, possamos lembrar que o Senhor é um Deus zeloso do seu povo, que o Senhor passa por cima de toda e qualquer situação, só para alcançar os seus filhos. Maravilhosa graça, a tua graça nos constrange, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós nos tornamos participantes nesta noite dessa ceia. Que seja essa ceia como aliança para este mês, que seja essa ceia aliança para o caminhar de cada dia, proteção, segurança sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
Ergue o seu pão ao céu, ergue o seu pedaço aí. Você que está em casa também. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor, nos colocamos diante de Ti esse pedaço do Teu corpo, que simboliza o Teu corpo, as pisaduras, Senhor, as marcas de toda a agressão que o Senhor sofreu. Nessa hora nós participamos, nós trazemos em memória o Teu sacrifício e tomamos do Teu corpo e toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer culpa, nós estamos sendo livres agora, nós estamos sendo sarados agora, porque nós estamos fazendo-nos participantes da Tua vida, nós estamos fazendo participante da Tua natureza. Por isso, em nome de Jesus, nós tomamos do Teu corpo e recebemos a Tua vida, em nome de Jesus. Coma do pão. Levante o cálice ao alto, do mesmo modo. Semelhantemente, Senhor, nós apresentamos a Ti o cálice da nova aliança. Foi feita uma nova aliança por nós. O Senhor pagou um alto preço. O Senhor fez um pacto para conosco. O Senhor nos atraiu e nos chamou de volta. Por isso, nessa hora, nós tomamos parte nesta aliança. Em um mês, debaixo das Tuas bênçãos, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua proteção, nós nos fazemos participantes. E todos os nossos pecados, Papai, nós colocamos diante de Ti. E o Teu sangue que purifica, Senhor, de todo o pecado, nos purifica nesta hora e nos limpa de qualquer maldição, em nome de Jesus. Aleluia. Beba do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é a Tua igreja, é o Teu povo. Que esse mês seja um mês aliançado contigo. Um mês onde nós possamos caminhar debaixo da Tua direção. Um mês que nós possamos caminhar sem culpa, mas vivendo o Teu amor, vivendo o Teu perdão, Senhor, praticando o Teu perdão. Que seja um mês aonde o Senhor esteja à frente, o nosso coração se convertendo ao Senhor, em nome de Jesus. Recebe a Tua igreja diante de Ti, Pai, e que a Tua graça se espalhe, que o Seu amor transborde sobre cada um, em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Traz luz para as sombras. Louvado seja o Senhor. Bendito seja aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Em nome de Jesus. Que em nome de Jesus as bênçãos preditas, ditas, descritas em Abraão, venha sobre a sua vida nesse mês e te alcance de todos os lados. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, por onde você andar, a bênção do Senhor te acompanhe, te fortaleça e te guarde em nome de Jesus. Nenhuma peste chegará a ti, porque o Senhor tem dado ordem aos teus anjos para te guardar. No nome de Jesus, o Senhor será escudo e broquel sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus, porque isso que é Deus, isso que é a igreja, e isso que é irmão. Você esqueceu da oferta, pastora, do dízimo. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, tem um dos nossos colaboradores passando aí. Você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta. Você que está em casa, se você quer dizimar, ofertar, pode ser pelo app do Bradesco, está passando aí embaixo a conta. Está passando o CNPJ, você pode colocar a sua oferta e contribuir para que esse espaço continue.
para que a palavra do Senhor continue sendo divulgada. Seja abençoado você que está em casa, você que está nesse lugar. Nos encontramos quinta-feira em nome de Jesus. Amém.